Bom, pessoal, vamos fechar aqui o capítulo 12 falando agora da lógica, né, da família lógica que domina, obviamente, aqui os circuitos integrados atualmente, né, que são as famílias baseadas em transistores MOS, tá? E aí você pode ter esse aqui do VCC entre 3 volts e 18 volts. Menor do que isso, hoje você tem famílias com 1,1 volt de tensão de VCC, tá? A gente vai ver, obviamente, quando menor a tensão, menor o consumo. Então você quer baixar, mas você só consegue baixar essa tensão com linhas de microeletrônica assim na casa dos nanômetros, né? Tá, mas isso aí é microeletrônica com o Major Dornelles, ele que é o bambambam, o doutor no assunto, né? Ele tem doutorado no assunto, ele que entende. Aqui a gente é só usuário, vai usar para construir as portas lógicas para a gente usar a partir do próximo capítulo, né? Que a gente mata essa parte eletrônica analógica aqui no capítulo 2, uma vez ou outra, raramente, para falar de Open Collector, o Buffer Tree State, eu posso resgatar aqui alguma coisa desse capítulo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar por alto aqui da operação digital, entre aspas, né, dos transistores, que vocês vão estudar ainda em Eletrônica 2, mas no final do curso, são os transistores PMOS e NMOS, tá? Basicamente é o seguinte, para eletrônica digital, né, siga a seta. Se você tem uma polarização direta seguindo a seta, o transistor está conduzindo. Então, por exemplo, qual é a condição para esse transistor aqui para que esse transistor esteja conduzindo? Vamos dizer, se eu botar 0 aqui, tem que botar 1 aqui. Então você não tem corrente aqui nessa parte, né? Isso aqui é coisa de super mega de resistência para cima. Então tem um 0 volt aqui, se eu botar 4 volts aqui, você vai ter esse transistor conduzindo. E qual que é a condição de condução? Essa tensão aqui do S vai passar para a tensão do D, source para o dreno, tá? Aqui esse G de gate aqui, tá bom? E como é que eu faço para esse transistor aqui conduzir? Aqui eu tenho que estar com 0, né? E aqui com 1. Só que aqui está com 1 já. Para aqui estar com 0, basta eu botar A igual a 0 para esse cara conduzir. Esse cara conduz botando 0 aqui, né? Se esse cara bota 0 aqui, eu estou polarizando de 0 para 1, seguindo a seta. Então esse cara aqui está conduzindo, a tensão é copiada do dreno para o source. Então esse 1 passa para cá, tá? O S fica sendo igual a 1, tá? E da mesma forma, se eu botar, e aqui fica cortado, né? 0 aqui com 0 aqui, corta, esse transistor cai fora. E se aqui eu colocar 1, então eu vou ter que esse transistor vai estar conduzindo e esse cortado. Então esse 0 que está aqui, ele vai passar para cá. Então essa é uma porta inversora, tá? É uma porta inversora, tá? A gente vai desenhar a porta inversora assim. Vai desenhar a porta inversora assim. E aqui bota uma bolinha. Isso aqui é uma porta inversora, tá? Com entrada A e saída S. Meio feio aqui o desenho, mas essa é a nossa porta inversora. Aí eu pergunto, como é que ficaria o consumo de corrente aqui, né? Porque eu não tenho nenhuma malha fechada aqui. Aqui eu não tenho corrente, né? Isso aqui é muito alto, não tem corrente. Eu não tenho nenhuma malha fechada. Então, como é que ficaria o consumo? Aqui o A igual a 1, aí o A passa para 0. O consumo, vou chamar o consumo de W, tá? Vou chamar o consumo de W. Como é que ficaria o consumo? O consumo é 0 aqui e 0 aqui. O problema é no chaveamento, que esse chaveamento ele não é tão assim imediato, ele tem alguns nanosegundos de tempo, né, para ser realizado. Então você tem no consumo
um pico de potência durante a transição de 1 para 0 ou 0 para 1. Tá? Essa é a ideia. Um pico de consumo nas transições. Isso que um lema aqui da eletrônica digital: quanto maior a frequência do seu computador, do clock do seu computador, por exemplo, maior a dissipação de calor, tá? O seu processador está aquecendo muito, ele trabalha com 3 GB, está aquecendo muito. Uma solução para você evitar isso é você chegar lá no setup do seu computador e mudar a frequência para uma frequência para um valor menor, 1,5 GB, 2 GB, tá? Que aí você diminui o número de chaveamentos, transições de 0 para 1, 1 para 0. Fica a dica aí, tá? Então, isso é típico da eletrônica digital de famílias MOS. Tá? Para você ter uma frequência muito alta, tem que ter, acima de tudo, uma tensão baixa de VCC, tá? Porque o consumo vai aumentando bastante, linearmente, né? Se você olhar linearmente com a frequência, ok? Então a gente já viu aqui, isso aqui é um inversor, né? Agora a gente vai ver esse circuito aqui, né? Que porta lógica ele é, tá? Então vamos botar direto na solução e a gente vai analisar a solução. Não, peraí, cara. Vou botar aqui. Qual é a condição para se você olhar bem, nós temos 2 transistores PMOS em paralelo aqui, né? 2 transistores PMOS em paralelo aqui, o PMOS 1 e o PMOS 2 estão em paralelo, mudando apenas as entradas, né? O A aciona, a entrada A aciona o PMOS 1 e a entrada B aciona o PMOS 2, tá? E aqui você tem 2 transistores em série, tá? Também acionadas por A e B. Como é que eu faço aqui? Primeiro, como é que eu faço para essa saída S ser 1? Essa saída S é 1 quando ou esse cara conduz e passa esse VCC, ou esse cara conduz e passa esse VCC. Primeiro, então, para que o S seja 1, ou PMOS 1 ou PMOS 2 está conduzindo. Mas qual é a condição dele conduzir? Siga a seta, tem que botar o B igual a 0, o PMOS 2 conduz. Seguindo a seta, vai de 0 para 1. E esse PMOS 1, quando é que ele vai conduzir? Quando você fizer o A igual a 0. Fez o A igual a 0, siga a seta, conduziu o PMOS 1. Então, aqui na tabela verdade, o A ou B iguais a 0, né? O A ou B iguais a 0, né? A ou B iguais a 0, o S vai ser 1. Por quê? Você vai fazer ou o PMOS 1 conduzir, ou o PMOS 2 conduzir. Ou os dois, como é o caso aqui de cima, tá? E aí, nos dois casos, vai cortar, né? O NMOS 1, direto você vê aqui que corta o NMOS 1. Por que ele corta o NMOS 1? O NMOS 1, primeiro, só pode conduzir quando esse 0 é passado para cá e o A igual a 1. Né? O B igual a 0, o NMOS 2 corta. Siga a seta, não conduz. O NMOS 1 só conduz quando o 0 passa daqui para cá e o A igual a 1. Agora vamos para o último caso. Qual a condição para o S ser 0? Esse 0 tem que subir daqui para cá e daqui para cá. Tá? Então, ambos NMOS 1 e NMOS 2 tem que conduzir. Ou seja, o B tem que ser 1 e, para passar daqui para cá, né? Aí o 0 vem aqui e o A tem que ser 1 também. Tá?
Então, essa aqui é uma porta NAND, tá? Uma porta NAND. Agora a gente vai fazer, não está feito no livro, a gente vai preencher essa tabela aqui. Ó. Então, vamos preencher aqui online aqui. Vou subir mais um tico aqui. Vamos preencher aqui, ó. Bom, o exercício é o seguinte, agora ele fez o contrário. Ele botou duas portas em série aqui em cima e duas em paralelo aqui embaixo, tá? E aí, como é que... É difícil eu acertar aqui, mas eu vou acertar. Tá, vamos lá, Pmos1. Como é que o Pmos1 vai conduzir? O Pmos1 ele conduz quando o A igual a 0. Então aqui ele conduz. Então vou botar o X como conduz, né? O Pmos2 vai conduzir quando o B igual a 0 também. Aí a gente bota aqui, ele conduz. O Nmos1, quando o A e o B iguais a 0, não vai conduzir. Então bota um tracinho aqui, ó, tá? E aqui também não conduz. Portanto, aqui, para essa condição, a gente sabe que o S vai, quer dizer, vai conduzir esse cara. E esse cara vai passar o VCC para cá. Então o S igual a 1 nessa condição aqui, ó. Condição de baixo aqui, né? O A... Vamos botar aqui vamos começar analisando o bemol, os Nmos aqui, né? A condição de baixo é o seguinte: quando o B é igual a 1, né, o Nmos1, quando o A é igual a 0, o Nmos1 ele corta, tá? E já aqui o Nmos2 ele vai conduzir. Portanto, aqui a gente já viu que nesse segundo caso aqui, o S igual a 0, né? Que ele vai passar o 0 daqui para cá. No terceiro caso, e o que seria o Pmos1 e o Pmos2 aqui, né? Eu estou o 0 aqui. Aqui o B igual a 1 já vai cortar esse Pmos2 aqui, né? O B cortando o Pmos2 vai automaticamente fazendo esses dois caras aqui cortarem também, tá? Porque está cortando esse, corta esse aqui. Vamos para o caso de baixo aqui, é um caso análogo, né? Então aqui no caso quem vai conduzir é o Nmos1, porque o A é igual a 1, tá? E aqui o Nmos2 ele vai estar cortado, né? Aqui, você botando 0, até vai conduzir o Pmos1, né? Até vai conduzir o Pmos1. Aí vai passar 1 aqui. Mas aqui o A, como é 1, ele vai cortar. O Pmos2 vai conduzir. Mas o A igual a 1 vai cortar o Pmos1, tá? Então fica assim a tabela. E aqui também S igual a 0. E no último caso, A e B iguais a 1, né? Aqui ambos vão conduzir, né? Ambos vão conduzir. Aí ficou difícil aqui eu fazer o X aqui, limitação do programa aqui, tá? Limitação do programa aqui mesmo, que eu estou usando. Então aqui vai conduzir, tá? Vai conduzir o Nmos1, vai conduzir o Nmos2 e vai cortar ambos, o Pmos1 e o Pmos2, e o S vai ser 0. Ou seja, o S vai ser 1 quando ambas as entradas estiverem 0. Basta que uma das entradas esteja em 1 para o S ser 0. Portanto, essa porta aqui
é uma porta NOR, tá? Uma porta NOR. Eu normalmente fazia uma VI no final desse capítulo. Faço um circuitinho simples aqui. Isso vai depender muito aqui do nosso retorno. Se o retorno for próximo, aí se não, fica para o outro ano aqui. Tá bom? Então a gente fecha o capítulo 2 e a próxima postagem já vai ser de eletrônica digital pura. Tá? A gente não vai ver mais essa parte de analógica aqui, que é um suporte para a gente montar os circuitos digitais. Um grande abraço, fica com Deus.